Eu quero reportar, antes de falar sobre o tema aí do ataque à ponte que liga a Crimeia, na verdade, Kherson a Crimeia, não é? Não é a ponte do Estreito de Kerch, tá? Não é aquela ponte imensa, aquela ponte multibilionária que foi construída pelos russos, não. A ponte que liga Kherson, na região ocupada pelos russos, a Crimeia, que foi atingida por 4 mísseis Storm Shadow, esses mísseis que são mísseis franco-britânicos. Eu vou falar sobre isso, mas antes de falar sobre isso, um tema que chamou muito minha atenção agora há pouco foi a notícia veiculada em diversos meios a respeito do encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Então, a partir da fala ou do comunicado derivado desse encontro, eu queria fazer algumas considerações, né? O presidente Biden e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, divulgaram uma declaração conjunta nesta quinta-feira, onde ambos os líderes expressaram sua preocupação com o conflito na Ucrânia e prometeram assistência humanitária contínua. Então, abre aspas, vamos fazer análise, mas primeiro vamos ler o texto. Nossa cooperação servirá ao bem global à medida que trabalhamos por meio de uma série de agrupamentos multilaterais e regionais, particularmente o Quad, para contribuir para um Indo-Pacífico livre, aberto, inclusivo e resiliente. Divulgou um comunicado após reuniões bilaterais entre Biden e Modi na Casa Branca. Nenhum canto da empresa humana é intocado pela parceria entre nossos dois grandes países, que abrange os mares até as estrelas. Ambos os líderes também expressaram profunda preocupação com o conflito na Ucrânia e lamentaram suas terríveis e trágicas consequências humanitárias. Ambos os países se comprometeram a prestar assistência humanitária contínua ao povo ucraniano, à lei, aos princípios da Carta da ONU e à integridade e soberania territorial da Ucrânia. Ambos os países concordaram com a importância da reconstrução pós-conflito na Ucrânia. O que eu noto aqui de mais importante, a declaração não fez nenhuma menção à Rússia ou ao seu papel no conflito. Então, os dois líderes escreveram que os dois países afirmam que estão quites ou em ordem com as leis e os pressupostos derivados das organizações multilaterais. Mas eles não colocam, um abraço, Ângelo Zamarian, eles não colocam em nenhum momento nada taxativo em relação à Federação Russa. Vale também observar, primeiro ponto que eu peço para vocês observarem, os desdobramentos dessa explosão que aconteceu há cerca de 2 ou 3 horas atrás, aproximadamente, nos subúrbios de Tel Aviv. O segundo ponto importante é esta declaração conjunta do encontro entre o Biden e o Modi, para vocês verificarem, inclusive, a quantidade de bobagem que se diz quando, eventualmente, a diplomacia brasileira faz alguma declaração de cunho litúrgico ou faz alguma declaração conjunta com seus parceiros na União Europeia, nos Estados Unidos, e já vem toda aquela torrente de desinformação, de sensacionalismo, dizendo que o Brasil está atacando a Rússia, que está saindo dos BRICS, que é cavalo de Troia dos BRICS, que está traindo os BRICS. Isso é baboseira. No mundo adulto, isso não existe. Tá? No mundo adulto, isso não existe. Vide a declaração do Biden e do Modi, vide as declarações conjuntas que emanam muitas vezes até de encontros entre os chineses e as autoridades dos Estados Unidos, como recentemente a própria visita do Blinken. Então a coisa é muito diferente do que se alardeia quando se quer fazer sensacionalismo, propaganda, ter medidas impactantes, ter falas que eventualmente possam gerar um caráter de cunho desestabilizador. Essas são as notícias efetivamente como elas são, sem nenhum tipo de apelo, sem apelação, gente. Vamos dar o like, vamos compartilhar. Live importante, live que toca em temas, não é? Que são delicados, que são importantes e que precisam ser observados por todos nós que queremos preservar a paz social, o desenvolvimento, que temos uma agenda realmente vinculada à ideia do nacional-desenvolvimentismo e queremos que as coisas ocorram com base, naturalmente, em critérios, em parâmetros, em alicerces sólidos, tá?